Quente, eu quero dar a vocês uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar da tristeza, da depressão de Lula. Ora, ele descobriu que não é dono do Brasil, ele bateu de frente com um Congresso que não tem preço, mas tem muitos valores, e isso é motivo para a gente comemorar. A gente tem que ficar de olho também na quarta-feira, no dia 17, onde o STF pretende definitivamente fechar o Congresso e votar como inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, mas esse é um assunto que eu vou abordar no próximo vídeo, às 17h30, você tem que ficar bem de olho, e nessa edição a gente vai falar também a respeito das falácias, das narrativas a respeito do processo que corre sobre o tenente-coronel Cid, é o assessor de Bolsonaro, né? O de primeira ordem lá, que está sendo acusado de tudo por causa de tudo, que não passam de ilações, e a gente vai abordar esse assunto. Outra coisa que está bem na crista da onda agora são as suposições a respeito da indicação de Lula para o STF, e eu quero que você fique atento a isso. Antes de partir para as pautas, eu vou te pedir o like agora, logo no início do vídeo, compartilhamento nas suas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap enquanto temos. E se você é novo no canal, pode chegar aqui, se inscrever e ativar o sininho. Vamos começar com as ilações, que é tudo que temos para hoje na fila do pão da esquerda em relação à falácia da prisão do tenente-coronel Cid e tudo. Olha só, Humberto Costa e todo o ícone da esquerda, todo político da esquerda tem postado o seguinte: urgente! PF descobre novas evidências de desvio de dinheiro público envolvendo a família Bolsonaro. Polícia Federal identificou depósitos em dinheiro vivo, claro, tem que ser em dinheiro vivo, né? Para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Os repasses eram operacionalizarias, ai meu Deus, eu acho que era operacionalizados pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Eu quero lembrar a vocês que assessores, ajudantes de ordens, como no caso é um assessor militar, né, eles servem exatamente para isso, para pegar, por exemplo, ter acesso à conta do presidente e fazer o que o presidente mandar, pagar contas. Vocês lembram do fuzuê que eles fizeram em torno das visitas que Michele Bolsonaro recebia no Palácio e eram assessoras, a ministra Damares e a manicure e o cabeleireiro? Lembram disso? Então, como eles não têm nada contra o ex-governo, como eles não têm nada contra o Cid, o que sobra são meras falácias, meras narrativas, e você precisa ficar atento para orientar aí quem está ao seu lado. Vamos passar aqui para essa matéria do Metrópolis, do Rodrigo Rangel, que também faz parte de falácias, e eu quero colocar aqui uma possibilidade para vocês pensarem. A Polícia Federal já sabe quais números de celular Cid usou para driblar grampo. Então, vamos lá. O que é o fato? A Polícia Federal descobriu que o tenente-coronel Cid tinha números americanos, celulares americanos. Qual é a falácia? Que o coronel Cid tenha utilizado isso para driblar o grampo da Polícia Federal enquanto investigado. Olha só, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro recorreu a números registrados no exterior, temendo investigação do STF. Pura ilação, eles estão tentando justificar a intenção do tenente-coronel Cid de ter um número no exterior. Você imagina uma pessoa que já foi adido militar, que já participou de missões na ONU e que tem sim, a família dele tem imóveis nos Estados Unidos, tem negócios nos Estados Unidos, tem dinheiro guardado nos Estados Unidos, e aí ele não pode ter um número americano. Por quê? Porque a narrativa da esquerda não se sustenta. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha no corpo da matéria. Polícia Federal já mapeou linhas de telefone celular registradas no exterior que eram usadas pelo tenente-coronel Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, para evitar o risco de ser grampeado. Isso é uma falácia, tá, gente? Pelo menos uma dessas linhas, como informou a coluna na semana passada, foi utilizada na reta final do governo Bolsonaro, que ele foi para onde? Ele foi para os Estados Unidos, quando Cid viajou também para acompanhar o então presidente e temia a possibilidade de estar sendo monitorado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, e o número era vinculado a uma operação. Exatamente tudo que eu expliquei aqui para vocês. Uma pessoa que tem a
carreira que o Coronel Cid tem, nada demais ele ter um número americano. Agora, a falácia que olha, mostra que esses jornalistas são, no mínimo, imprestáveis, é que ele fez tudo, absolutamente tudo, para fugir do grampo. Ele sabia que ele estava sendo investigado? É isso que a esquerda está falando? Será que ele sabia? Ou sempre fez parte da vida dele ter número americano desde que ele se tornou adido militar? É um inferno. Aí quiseram falar dos imóveis da família do tenente-coronel Cid, quiseram falar do dinheiro, dólares, e o dinheiro que o coronel Cid tem lá nos Estados Unidos, da conta no banco que foi aberta exatamente pelas Forças Armadas e pela ONU por causa das missões internacionais que o coronel Cid participou e, portanto, ele é remunerado em dólares. Então, tudo isso você tem que manter em perspectiva para poder orientar a pessoa que está do seu lado. Tá bom? Vamos seguir aqui para o parangolé do negócio do STF. Indicação do STF, gente. O Ed Raposo chamou a atenção para uma notícia muito importante a respeito do Bruno Dantas. O Ed Raposo diz o seguinte: olha, o meu canal foi bloqueado literalmente um dia após uma denúncia contra o presidente do TCU e seu relatório sobre as caixinhas do poder, as caixinhas mágicas, se você me entende, né? Desde então, faço alerta que ele, Bruno Dantas, estará em breve no STF. Acreditem, é nível Xande. Ed, isso é possível, mas eu tendo, por causa dos acontecimentos de hoje de manhã, a discordar de você e eu quero a opinião de vocês aí no comentário, tá? Olha só. O Estadão descendo a bigorna reluzente no Cristiano Zanin. O Estadão está dizendo que Zanin é um bom advogado, mas isso não basta para ser um bom ministro. Sua indicação para o STF sintetizaria o Lula 3, fiel a seus caprichos e indiferente ao interesse público. Seria esse o resultado da indicação de Cristiano Zanin ao STF. Gente, a mídia está batendo contra. Na minha humilde opinião, isso é preparação para um outro aspecto de notícia. Vem aqui. Olha só o que me deu uma luz no fim do túnel e vocês podem dizer aí se eu estou ficando louca. O Barbosa, ele diz o seguinte: Lula cometerá erro se não escolher negro para o STF, diz Joaquim Barbosa. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse país não tem a menor possibilidade de ir para frente ou dar certo quando o ministro do STF é escolhido pela cor da pele. Isto posto, ele lançou ali uma luzinha no final do túnel. Por quê? Quais são as pessoas mais próximas a Lula do judiciário que, sim, poderia até vingar uma indicação por ser do judiciário, tá? Que é negro. Quem lembra desse moço aqui? Quem lembra dele? Lembra? O missão dada, missão cumprida? Pois é, olha só. Ministro do TSE diz a Moraes em diplomação de Lula. Missão dada é missão cumprida. Ele é o Benedito Gonçalves, que abraçou Alexandre de Moraes e proferiu essa frase após o presidente do TSE pedir que o colega chamasse Lula à mesa, que, na verdade, poderia só querer dizer: você mandou que eu chamasse Lula à mesa? Sim, senhor, eu vou mandar. Mas como nós não nascemos ontem e o chapéu de alumínio aqui nesse canal vive a todo vapor, eu desconfio que pode ter aí uma outra indicação de missão dada e missão cumprida. E ele é negro, né? Pois é, ele é negro. E aí, vamos falar de Lula porque ele está tristinho, gente, está tristinho, está deprimido, está com dificuldade de governar, ansioso, tá? Deve ser por isso que a gente vê aí o Lula berrando, gritando, iracundo, insatisfeito com o Brasil, insatisfeito com as redes sociais, e até eu fiz um post nesse sentido, né? Eu falei lá que ele descobriu um congresso que não tem preço, mas é cheio de valor. E ele descobriu também que as redes sociais são diferentes da mídia companheira. É claro, gente, que Lula está tendo um grande problema em administrar, por exemplo, as besteiras que ele fala sendo espalhadas em todo canto do mundo, porque na época que ele era presidente, nas épocas anteriores, onde ele fez as campanhas dele, não tinha rede social, então ele podia falar o que ele quisesse, o assessor de imprensa entrava em contato com a mídia,
fazia muitas articulações e aí só saía na mídia o que a equipe de Lula queria. Mas com as redes sociais, que deu voz a cada cidadão, inclusive não só de ter acesso a essas informações, como opinar a respeito dessas informações, aí tá ruim para ele, né? Porque uma coisa que Lula é egudo, ele tem um ego do tamanho das, sei lá, acho que da Via Láctea. Eu acho que o ego de Lula é desse tamanho. E para ele ficar passando vergonha, dia sim, o outro também, minuto sim, o outro também, é difícil para quem tem um ego desse tamanho. Então, isso está batendo muito ruim nele, tá? Quem trouxe a primeira informação foi a Folha do São Paulo. E a Folha do São Paulo garante que ele está muito mal, está à beira da depressão, tá? Bom, eu ia comentar uma coisa, mas deixa para lá. Vamos lá. Segundo a Folha, Lula se sente uma pessoa em que vive um paradoxo. Elegeu-se com ambições maiores dos que as que tinha em eleições anteriores e, desta vez, contudo, não está tão disposto a ceder como teve que fazer anteriormente para governar. Para complicar, a vitória apertada sobre o presidente Bolsonaro não deu capital político suficiente para o petista. Bom, eu tenho algumas ilações aqui para fazer a respeito desse assunto. Eu digo que Lula está chocado quando ele percebeu que não dá mais para controlar a opinião pública a respeito das ações dele. O advento das redes sociais nos trouxe esse benefício e é exatamente por isso que na quarta-feira agora, no dia 17, o STF pretende julgar inconstitucional, tá? O artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que reza ali no artigo 19? Que a rede social ela não pode retirar nenhum post de ninguém, de nenhum usuário, a não ser que ela seja interpelada pela justiça, né? E tem que ter o devido processo legal, tudo bonitinho, tem que provar que aquele comentário, aquele post incita crimes aqui, pelo menos dentro do ordenamento civil e criminal e tal, né? Mas isso é uma realidade para muito tempo atrás. Então, tudo que estava no PL 2630, que nós rechaçamos e que o Congresso rechaçou, a gente lembra muito bem da ameaça do aviso, né, do ilustríssimo ministro da Justiça, que disse que se o Congresso não votasse, o STF resolveria, ou eles resolveriam na base da canetada através do Executivo. E sim, a ameaça dele está se cumprindo. Temos aí o perigo de termos as redes sociais se afastando do Brasil por ser humanamente e roboticamente impossível fazer o que o PL 2630 quer e trabalhar num país onde a responsabilidade será das redes sociais de vigiar todos os seus milhões de clientes. Esse é um Brasil que vai para frente, só que não. Tá? Então, quero que você deixe aí o seu comentário, deixe a sua opinião, estarei com vocês no comentário. Gente, na minha humilde opinião, só tem uma saída: paralisar o Congresso, não deixar nada ir para frente, entendeu? E começar realmente a bater firme para o país. Para o país. A gente já está lascado mesmo, podendo parar o país, talvez eles entendam que pito que toca esse novo Congresso, que pito que toca esse novo Brasil, que não só tem acesso à informação, como também ainda tem direito de emitir a sua opinião. O que você acha? Você acha que a paralisação do Congresso poderia ser uma saída interessante? Deixa nos comentários para mim. Se você gosta do meu trabalho, estou eu aqui passando a sacolinha, passando o chapéu. Nosso Pix está aqui e você pode fazer parte dessa caminhada e dessa história de um jornalismo independente que não recebe dinheiro nem de empresas e nem de governo, e nem mala de dinheiro, nem dinheiro na cueca. Então, a gente depende diretamente de vocês, nossos apoiadores. Na descrição tem 2 contas bancárias, caso você não tenha feito Pix por algum motivo, e para você que está fora do país, você também pode nos apoiar. Então, tem uma conta no PayPal, faça uso sem moderação. A gente volta às 17h30 falando sobre muito mais do que está acontecendo no Brasil. Tem coisa para falar, viu, gente? Fica aí comigo. Não me abandone.